E aí pessoal, hoje eu vou falar sobre essa série nova da Netflix da Coreia do Sul, chamada Alquimia das Almas. É uma série de fantasia com um pouco de romance e eu achei ela um pouquinho devagar no começo, depois fui me empolgando e acabou que eu gostei bastante. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou o Júlio Kober, dá um like no vídeo, curte o canal para não perder nada, eu estou sempre falando sobre séries, filmes e tudo que está acontecendo na cultura pop. A premissa dessa série é um mago super poderoso, ele vai conversar com um rei que está à beira da morte. E acontece que esse rei faz um pedido muito inusitado para trocar a alma com o corpo do mago. Só que isso é uma magia proibida, mas mesmo assim o mago resolve ajudar o rei. Só que o rei é muito traíra e acaba que ele vai lá e dá uma corneada nesse mago e faz um filho na mulher dele. Logo depois o rei morre e também a sua esposa fica grávida, obviamente, e depois nasce o filho e justamente morre a esposa do mago. E aí ele tem um filho bastardo dele mesmo, que ele vai fechar o filho para magia. Então nessa parte eu quase desisti, achei assim super exagerado, muito dramático a história, mas ainda bem que eu continuei assistindo porque depois fica bem legal. Aí a história vai passar para vários anos na frente e a gente vai ter uma assassina que também é mágica e a gente vai ter uma cena de luta muito interessante. A partir disso é que começa mesmo a sinopse da história. Então a gente vai ter essa personagem aí e a gente vai ter o filho já desse mago crescido e mais vários outros personagens que fazem parte das famílias tradicionais desse reino fantástico. Essa moça, ela tá querendo se vingar justamente dessas famílias. Os efeitos visuais, assim, eles são médios, assim, eles não são ruins, mas eles também não chegam a ser sensacionais, então dá um certo estranhamento no começo e depois a gente acaba que se acostuma. Mas eles não vão ser mostrados o tempo todo, mas na parte de magia com certeza é legal. Então a gente vai ter a apresentação dessa assassina e a partir disso ela vai se encontrar com esse rapaz, né, que é o filho do rei, o filho bastardo do mago, e a história começa a acontecer e a partir daqui eu não falo mais nada para não dar spoiler para vocês. E foi bem interessante assim, porque no começo da história eu fiquei meio com o pé atrás, assim, as coisas muito exageradas. Me lembrou bastante o Tigre e o Dragão. É naquele tipo de fábula das pessoas pulando em cima do telhado e coisa e tal. Mas depois que tu entra no clima, entra na vibe, aquilo ali, a história fica muito boa. E aí quando eu me vi, estava assistindo já quase no final do episódio, depois estava indo já para o segundo episódio e a gente já tem 2 episódios disponíveis na Netflix para assistir. Então, para quem curte uma história de fantasia, fábulas orientais, é uma história bem interessante. Acabou que depois dos 15, 20 minutos ela me prendeu a atenção e aí o que eu estava achando ser uma série ruim se tornou uma série bem legal para assistir, muito boa para se divertir. E aí os personagens eles vão se mostrar algumas características, tá? Essa assassina, ela tem obviamente o desejo de vingança e esse filho também é um personagem bem interessante, muito bem construído no primeiro episódio. Então ele tem toda uma questão de rejeição com o pai dele, que não é pai dele, ele tem a questão dele ser fechado para magia, então naquelas famílias importantes ele é o único que não possui um mestre, não foi treinado, aliás todos os mestres iam rejeitando ele, porque justamente o pai dele, o oficial, ele colocou uma maldição nele. Então todas essas questões assim fazem com que o personagem fique muito rico. E ele é um cara muito inteligente, muito sagaz. E a interação dele com a assassina também vai ser bem legal. Achei bem interessante também que ela tem uma ligação com um outro personagem dessas 4 famílias principais da cidade mística. E realmente me empolgou no final do primeiro episódio e início do segundo episódio. Mas no início assim tem que ter um pouquinho de paciência para a gente entrar no clima, principalmente para quem não está acostumado a ver mais recentemente esse tipo de história de fantasia épica. Então a gente vai ter lutas bem coreografadas, a gente vai ter uma questão de um pequeno romance ali se iniciando, a gente vai ter intrigas políticas, muita coisa legal acontecendo nesse seriado. Ele me surpreendeu positivamente e eu aconselho que vocês deem uma chance para assistir. Caso vocês já tenham assistido, né, comente aqui embaixo o que vocês acharam, conseguiram passar os primeiros 15 minutos, gostaram, não gostaram? Escrevam aqui embaixo, um abraço e até o próximo vídeo.